Boa noite a todos. Sempre muito bom estar com vocês, né? A responsabilidade de trazer um tema, né, como foi dito aqui, tão vasto, tão complexo, mas no qual todos estamos envolvidos, inevitavelmente. Porque existe algo muito especial nos laços de família, tanto que muitas pessoas que são levadas, ficam órfãos ou que, por alguma razão, algum contexto, perdem a história dos seus genitores, não sabe quem os gerou, não tem notícia da sua família, não sossega até encontrar alguma coisa. É algo que fala muito forte dentro de todos nós. A gente tem visto até programas na televisão de pessoas já de idade avançada, mas que anuncia que, por razões da vida, foi morar em outros lugares, perdeu contato, queria saber se a mãe ainda estava viva, onde estavam os irmãos. E a gente vê essas histórias contadas na TV, que parecem novela, mas são histórias reais, mostrando que há algo muito especial que une as famílias, por mais conturbadas que elas sejam, por mais que se separem, por mais que não se entendam. De onde vem todo esse amor, todo esse laço tão forte? Vem das nossas vivências milenares, desde o reino animal. Porque vejamos, como interessante que até os animais, independente da sua classe, como eles já trazem intuitivamente o sentimento de solidariedade, do cuidar, do se agregar para, né, salvar de situações dos seus filhotes. E eu trouxe aqui alguns exemplos. A gente poderia ficar a noite toda só mostrando como os animais são sábios. E nós já passamos por essas vivências, não é? Então, vejamos como... O que houve aqui? Espera aí. Os elefantes... Não está passando, Márcio, a imagem. E eu testei, estava passando antes. Era 2 toques. Vejam bem, nos parece que, dentre a classe dos mamíferos, os elefantes são o melhor exemplo de família. Quando eles têm um filhote, as tias são até tratadas por tias pelos biólogos, né? Se agregam para proteger o filhotinho. Quando eles caem num buraco, quando eles atolam na lama, eles todos chegam, acodem e usando suas trompas, empurram, não sossegam, eles transmitem aquela angústia, não sossegam até que conseguem colocar em segurança aquele bebê. Então a gente vai ver exemplos lindos, maravilhosos, do sentimento do elefante que, quando perde um dos membros da sua família, eles não vão embora e largam para trás, eles ficam dias em torno daquele corpo morto, como que chorando em luto a perda daquele ente. Que coisa fantástica é a criação, não é? A gente vai ver entre as aves exemplos maravilhosos, só para ilustrar um deles, os pinguins. São casais para a vida toda. São monogâmicos, eles não trocam de parceiros, né? E se unem na criação dos seus filhotes, ao ponto de quando um vai ter que caçar e trazer alimento para o pequeno, o outro permanece dias de pé, sem comer, abrigando entre suas penas o filhotinho que precisa daquele cuidado. Isso é instintivo, isso já vem com o princípio que gera a vida inteligente. A gente vai ver, entre as espécies mais agressivas, o jacaré, né? Até que recentemente houve um caso drástico na Disney, em que um jacaré pegou um garoto e o pai não conseguiu, pulou na água, mas ele levou o garotinho de 2 anos. Mas com seus filhotes, eles são extremamente delicados.
A gente aqui não dá para ver com clareza, mas essa mamãe jacaré está carregando aqui na boca um bebezinho saído do ovo, um jacarezinho saído do ovo. E ela recolhe entre esses dentes terríveis e leva para dentro d'água, para um local seguro. Acontece também com as aves aqui, um exemplo magnífico que todos conhecem a história, né, dos paturis, que voam em bandos, se auxiliando, solidários. O que vai na frente é estimulado pelos grasnados que vão atrás, como quem diz assim, não desanime, estamos aqui. Quando o que está na frente cansa, ele toma a posição do último, que é o que se esforça menos, porque a barreira de vento já foi rompida pelos que estão na frente, e eles se revezam na tarefa de levar o bando para um lugar seguro. Quando um adoece, que precisa ficar para trás, um dos outros sadios fica com ele, até o momento em que ou ele morre e não consegue continuar a rota, ou recupera-se e juntos vão reencontrar o bando. Então, esse sentimento de família é muito mais que ancestral. Ele está na própria história da criação. Com nós não poderia ser diferente. Por mais que a gente diga, ai, mãe desnaturada, o pai que fez assim, são lapsos, momentos naquela trajetória de evolução daquele espírito, mas que ele logo vai recuperar, né, a sua consciência, a sua sanidade, vai entender o seu papel naquele grupo que nós sabemos que vem de longas datas, porque a doutrina nos ensina. Segundo, não é, os sociólogos, a gente sabe que a família, ela pode ser considerada a unidade social mais antiga do ser humano. Mesmo, né, historicamente, mesmo antes do homem se organizar em comunidades sedentárias, ainda enquanto o homem vivia em tribos nômades, né, sem ter um lugar certo para ficar, já havia um sentimento que unia, né, grupos de pessoas que se relacionavam a partir de um ancestral comum ou através do matrimônio. Então a história é longa, por isso é tão forte, tão presente, é coisa de sangue mesmo, né? A família, como a gente disse, é a célula base. Todo mundo fala isso, é a célula base da sociedade. Então ela não está solta no tempo e espaço, ela está inserida num contexto social. E a família que muitos de nós, talvez a grande maioria, tenha experienciado até agora, foi um modelo de família estruturado. Um modelo em que as coisas estavam muito claras. E, de repente, vamos entender o que aconteceu. É preciso que a gente compreenda o que aconteceu com a família, porque enquanto a gente não compreende, a gente não resolve as dificuldades. É preciso compreender para poder intervir e melhorar. O que foi que aconteceu com a família nos tempos de hoje? Parece que muita coisa virou de ponta cabeça. A gente vai tentar, de uma forma muito sucinta, porque o tempo é curto, entender um pouco o que foi que mudou. Então, a família estruturada, né, aquela família tradicional, ela podia se comparar com uma pirâmide de 3 níveis, onde aqui no topo da pirâmide ficava muito claro o relacionamento conjugal. A família se originava de um casal, um homem e uma mulher, que gerava seus filhos e tinha seu relacionamento como casal. Então, na medida que esses filhos, né, nasciam, esse relacionamento do casal passava a ter um outro nível também de relacionamento, mas muito distinto das relações paternais. Pai com seus filhos, mãe com seus filhos, e tudo era muito claro. E na base estariam os filhos, né, que entre si criavam uma forma de convivência que a gente pode chamar de relacionamento fraternal. Tudo ficava muito claro. Todo mundo sabia muito bem o seu papel nessa estrutura. Não ficou muito longe, né? Porque eu me sinto parte dessa história recente em que
no nível do relacionamento conjugal, marido e mulher tinham a sua privacidade. As coisas que se falavam no casal ficavam entre o casal. Os casais tinham certo cuidado de não compartilhar com seus filhos os seus problemas de casal. As coisas não eram explicitadas. As coisas eram tratadas a quatro paredes, na maioria dos casos. Eu estou falando de uma forma muito genérica. No âmbito, do relacionamento desse casal com seus filhos, tudo parecia muito claro. O papel do pai, o papel da mãe. Uma família bem estruturada, a mãe não desfazia o que o pai dizia, mesmo quando não concordava, para não tirar do pai a sua autoridade. Depois os dois se entendiam no âmbito das relações conjugais. Olha, eu não concordo, eu não acho que deva ser assim, mas essa discórdia não chegava no âmbito da discussão com os filhos. Cumpria-se para que houvesse autoridade respeitada. Tudo muito claro. Não é? E entre os filhos havia também as rusgas, sempre houve, né? É famoso a gente saber que os filhos entre si encrencam e brigam, mas ai de quem tentar atingir um dos irmãos, porque os outros vêm na defesa. Eu posso falar, mas ninguém fala do meu irmão nem da minha irmã. Então, até pouco tempo, essa era uma estrutura muito clara, cada um sabendo do seu papel. O que acontece? As coisas começaram a mudar. Aí, como a família, nós dissemos, ela não vive isolada, ela faz parte de um contexto maior, que é a própria sociedade. A família influi e é também influenciada por essa sociedade, pelas mais diversas variáveis da sociedade, a começar pelos costumes e tradições. Os costumes determinam a forma como as famílias se organizam, se relacionam. À medida que os costumes vão mudando, as famílias vão mudando. Outra variável, as crenças e os valores, ou da sociedade ou da própria família. Então, tem as famílias que tradicionalmente são famílias espíritas, outras tradicionalmente são famílias católicas. Essas influências, mas lá para as tantas, que a gente já vê recentemente, cada um, atualmente, como já se decanta muito o direito da liberdade, da escolha, já se vê famílias que os filhos não hesitam em mudar a sua crença, porque os pais, meus pais sempre foram católicos, mas agora eu estou simpatizando com a doutrina espírita, eu estou procurando entender e eu estou me identificando. Então as coisas começaram a mudar, não é? Mudaram também as regras e as leis. Para ajustar as novas realidades, as leis estão também mudando o conceito, como a gente vai ver logo agora, daqui a pouco, o conceito de família. E o que mais impactou a estrutura organizada da família tradicional foi a tecnologia e as inovações. Vocês devem lembrar do tempo em que a gente não tinha TV tão facilmente. Eu mesmo vim conhecer TV aos 14 anos. Pois não tenho vergonha de dizer, na casa do meu tio, preto e branco, aquela que a gente pegava pela antena transmissora, ninguém ouvia nada, nem via. Aí sobe no telhado para ajustar a antena para ver se a gente melhora a imagem. Era uma TV só, para a família e para a vizinhança. Houve o tempo da TV na praça, para as famílias que não tinham TV em casa. Aí o que acontece? A tecnologia avança, barateia, como é natural, e de repente a TV ficou acessível a todo mundo, e mais que isso, hoje todo mundo tem TV no quarto. Então, numa casa que antes se sentava junto na mesa para tomar café, todo mundo junto, hoje está o filho no seu quarto vendo um programa ou jogando um game na TV, a filha na outra, a mãe no quarto vendo a novela e o pai assistindo futebol. Então, já não se conversa. Já não tem o mesmo tempo de convivência que você tinha antes. Isso é uma realidade, não adianta querer negar. A gente vai ver as inovações, principalmente a tecnologia, mudando tudo. O telefone celular foi uma revolução incrível. Hoje, quando a gente sai sem o celular, a gente parece que deixou uma parte de si em casa. Ai, meu Deus, esqueci o celular. Tem que voltar para pegar, porque alguém vai fazer contato. E a gente vai dividindo o tempo. Tudo isso foi impactando o modelo de relacionamento na família.
as necessidades e desejos trazidos por essa tecnologia e pela mídia consumista, né? Que fica impondo necessidades para as crianças, para os jovens, para os adultos, enfim, para todo mundo. Eu tenho uma amiga, muito amiga, que ela dizia, minha mãe é incrível, e a senhora idosa até já partiu. Mas ela, então, enquanto estava conosco, ela via toda a propaganda de produto novo que aparecia na televisão, ela queria que comprasse. Olha, essa pasta de dente, eu quero experimentar essa pasta de dente nova. Então, a mídia, sutilmente, colocando na cabeça da família as suas novas demandas, coisas até que a gente nem precisa. Porque agora esse liquidificador bate diferente. Então, o meu está ótimo, funcionando, mas eu quero um novo, né? Então, a gente vai trazendo hábitos, práticas, costumes, novas e novas formas de relacionamento. Os modismos e consumismos, talvez um bastante danoso, sejam as novelas, que vão levando para todo o país valores que às vezes não são daquela população, não é daquela região. E aí todo mundo vai copiando, os jovens principalmente que não estão com a cabeça pronta, fica copiando aqueles valores, o modelo. É preciso a gente repensar muito o que é que nós estamos, não é proibir, mas discutir com os filhos que gostam de novelas, se for o caso, ou que está lá na internet, ou que está no game, o conteúdo do que ele está vendo e fazer uma análise crítica. O que você acha? Você concorda? Deve ser por aí ou não? Não é? Por que não seria o certo? Porque se a gente for cegamente seguir o exemplo do que a gente vê na novela, a sociedade seria a mais deteriorada possível. E está quase lá, né? Nós, infelizmente, estamos ainda numa linha de declínio desses valores sociais. Isso tudo, gente, fez com que o modelo de família que a gente conhece fosse se transformando. Viraram de ponta cabeça. Casais que antes seus problemas eram discutidos intimamente, abrem. As mulheres adoram colocar tudo no Face, no seu perfil, no Instagram, o bom e o ruim, abrindo, escancarando as portas do relacionamento conjugal para todo mundo que conhece e não conhece, para o mundo inteiro, sem nenhum controle. Tudo foi mudando. Né? Então, hoje, é tabu você não falar. Não, tem que falar mesmo na frente dos filhos, esse e aquilo. O marido e mulher brigam na frente dos filhos, enfim. Eu não estou fazendo julgamento de valor. Estou trazendo dados de uma realidade para a gente compreender como tudo mudou. Os filhos também, né? O relacionamento pais e filhos ficou completamente maluco para a nossa visão tradicional. Eu tenho uma amiga, diretora de uma escola importante aqui, ela diz, Vera, eu não consigo compreender, porque quando chega a mãe para resolver alguma coisa da sua filha jovem, adolescente, eu fico na dúvida se é mãe ou se é irmã. Porque mãe agora não se distingue de filho. Elas querem ficar iguais às filhas. É tudo Barbie, tudo de mini saia, tudo de short, tudo maquiado, com a mesma roupa, da mesma moda. Roupa, filha usa da mãe, a mãe usa da filha. Ainda repetindo, não vamos julgar se está certo, se está errado. É uma constatação que esse tipo de relacionamento paternal conhecido, relacionamento de autoridade, hoje se nivelou. Está tudo a mesma coisa, os pais também. Tudo não é tatuado que nem os filhos, vão surfar todo mundo junto. Tudo tem seu lado bom e ruim, mas enfim, mudou a forma, mudou a maneira do relacionamento. Os filhos nem se fala, cada um para um lado, aquela loucura toda. Então, está tudo virado e a gente não consegue nem entender. Como não entende, fica difícil interferir. Eu vejo como se fosse assim, ó. O modelo arrumadinho da pirâmide bagunçou totalmente. E que modelo é? A gente não tem. Nós não tem ainda modelo. Nós estamos tentando compreender e criar um novo modelo. Está todo mundo se esforçando. Né? O maior trabalho dos diretores de escola é esse. A minha amiga confessa para mim, Vera, eu passo 90% do meu tempo resolvendo conflitos. Não é orientando a linha pedagógica da escola, não é treinando professor, não é nada. 90% do meu tempo resolvendo conflito de família.
É a mulher que separou do marido e ela vem para a escola e diz, olha, não, eu proíbo que o meu marido entre aqui, você não pode deixar os filhos virem. Ela diz, como é que eu vou lidar com isso? Ela diz, você tem que trazer uma ordem judicial, porque eu não posso proibir o pai de ver o filho. Se você não quiser, me traga uma ordem judicial, que aí eu obedeço. Mas as relações estão muito loucas, estão assim, tudo louco, tudo perdido e não se sabe o que fazer. Outros são as mães que resolvem seguir a sua carreira e deixam os filhos com as avós, que viveram naquele outro modelo tradicional, estão mais perdidos ainda para lidar com essa nova realidade. Enfim, tudo está meio que caótico. Falência absoluta, né, do modelo tradicional. E o modelo novo não existe ainda. A gente está em busca. O modelo de família para a atual realidade ainda não está construído. Faz parte do processo. Eu gosto dessa frase do Gramsci, que é um cientista político assim de esquerda e tudo, mas nesse aspecto ele estava coberto de razão, quando ele disse que a crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo, quer dizer, já morreu. O modelo estruturado de família morreu. E o novo ainda não pôde nascer. Então, a gente não tem nada para repor. É como a sensação que a gente diz assim, puxar o tapete, tirar o piso dos meus pés. Né? A gente está sem chão. A gente está sem referência. Como educar? Como lidar com as realidades atuais? Não é? E Gramsci diz ainda mais uma coisa interessante. Nesse intervalo, enquanto não surge um modelo novo, há uma variedade de sintomas mórbidos, coisas que estão desaparecendo também, ligados à morte, não à morte física, à morte do modelo, do sistema, da linguagem, de tudo, enfim. Eu trouxe 3 exemplos de reações mórbidas que têm surgido com muita frequência. Brigas. As brigas que os casais não se entendem. Os casamentos não duram mais. Antes se casava para ficar a vida toda. Hoje diz assim, bom, eu vou tentar, se der certo, senão a gente separa. É tão natural. Já está tão natural. Não é? A questão da tecnologia interferindo nos relacionamentos, esse modelinho eu achei ótimo. A mãe reclamando na hora da refeição ali, diga ao seu filho para parar de usar o telefone à mesa. Aí o pai responde, ok, vou enviar um e-mail para ele. Né? Então, todo mundo entrou na onda. E a gente não pode andar para trás, porque ninguém para a mudança, ninguém para o avanço, ninguém para a tecnologia. A gente tem que reaprender a lidar com essas realidades. Outro exemplo trágico. Não entendendo, não encontrando compreensão, o que ocorre? As famílias estão se esfacelando. Muitas vezes é o pai desempregado que parte para a drogadição, álcool, fumo, drogas. A família sofrida, a violência urbana, são exemplos desses tais fenômenos mórbidos, né, que aparecem quando nós estamos sem referencial. Mas, o que a gente pode ver? Nós temos um referencial, o referencial da doutrina. Graças a Deus. Eu acho que ainda temos uma vantagem muito grande à frente daqueles que não têm crença, porque nós temos referencial. Mas antes do referencial, vamos ver, a lei está se esforçando, a legislação está se esforçando para nos dar um novo referencial. Tanto é que hoje há uma nova definição de família, para que todo mundo pelo menos saiba se pautar em alguma coisa. Então, o que a lei recente diz do que é família? Qual é a definição? É uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram, quer dizer, não tem que ter laço consanguíneo, não. Ou são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, quer dizer, não precisa ter matrimônio, não precisa mais ter contratos, por afinidade ou por vontade expressa, porque hoje o contrato já substitui o casamento civil, né? Em vez de casar, pode assinar um contrato de convivência tranquilo e dá menos problema do que casar, dizem os que partem para esse modelo. Independente de orientação sexual. Então, a lei já disse, olha, família agora tem outra
amplitude. Família pode ser 2 homens como pai e mãe, 2 mulheres como pai e mãe, pode ser um homem e uma mulher, pode ser a avó com os netos, pode ser uma padrinha ou um vizinho que resolve cuidar dos filhos do outro. Enfim, tudo cabe nessa nova definição. Olha que coisa mais estranha. O que eu gostaria de dizer é que não adianta a gente lamentar e querer voltar para trás, porque não vai voltar. A mudança veio e ela vai ficar. Temos que compreender e aprender a lidar com as novas realidades. Para isso, nós temos a doutrina que nos ajuda incrivelmente, né? Essa é a Lei 11.340 de 2006, 10 anos atrás, que já define um novo conceito de família. Mas, então, esse conceito atual é o conceito da família ampliada. Ninguém pode negar uma coisa dessa. Hoje cabe tudo e todos dentro do conceito de família. Até porque os casamentos estão se formando, as uniões, não vou nem falar em casamento, estão se formando de casais separados, que cada um já vem, como se costuma dizer, com o seu pacote. Não é? Então, a esposa traz o seu pacote, o marido traz o seu pacote, junta tudo e conseguem viver. O incrível é esse. Não é? Eu tenho em casa um exemplo desse, uma filha que tem um filho e um garoto, o marido que veio com uma filha adolescente, que escolheu viver com o pai e que preferiu estar com a minha filha como, não mãe, mas amiga. E eles tendo que aprender a conviver, não é? Com respeito, com amor, como se filho fosse. Existe um lado interessante nessa questão que a gente depois vai também analisar. Então, é o conceito da família ampliada. Eu tenho visto, inclusive, coisas assim que me deixam, poxa, filhos naturais consanguíneos, que quando a mãe separa, quer ir ficar com o pai. Tudo bem. O pai separa de novo. Mas o filho daquela primeira mulher prefere ficar com a segunda. Aí o pai vai embora e ele fica com a mãe, que não é a mãe. E se dão muito bem. E a gente fica sem compreender. São as novas realidades. Agora, compreendamos que a doutrina vai nos dar o referencial. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Disse Emmanuel, através de Chico. Então, agora, nós temos que olhar para a família nesse novo contexto legal e social, entendendo que necessariamente não precisa que seja consanguíneo. Mas, se o destino, como queira chamar, reuniu pessoas, né, que depois de adultos, resolvem viver como família, não é por acaso. Não é por acaso que aquela filha do primeiro casamento preferiu morar com nem se usa mais a palavra madrasta, boadrasta. Não é? Então, ninguém questiona isso, ninguém acha estranho. Mas não é por acaso. Nós sabemos que não é por acaso. Então, o que a gente vai ver? Segundo a doutrina, não é? Os que encarnam numa família, ou que vão se reunir num contexto de família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrestre. Então, os nossos laços vêm de longe, nos diz a doutrina. E é por isso que, às vezes, a gente vê na família tanta afinidade, tanta união, não é? Mas pode acontecer também, sejam espíritos afastados entre si por antipatias, igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo. Então, de pequeno já tem 2 que não se entendem, pai não rejeita o filho, ou a mãe não vai com aquela filha, ou o irmão não convive com aquela irmã. E isso a doutrina explica. Antagonismos, já viemos para nos reconciliarmos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8º. Então, na maioria das vezes, a família é formada para auxiliar os equivocados a se recuperarem dos erros morais
e repararam em danos que foram causados em outras tentativas nas quais malograram. Então, quando numa existência, numa encarnação, a gente não consegue resolver os antagonismos, as dificuldades, isso aí nós vamos ter que resgatar. Talvez não na próxima, mas numa outra, até que a gente se reconcilie. São as inimizades, às vezes são laços de ódio. Não sei se alguém leu aquele livro Exilados por Amor, é lindo, conta a história de dois espíritos que, vivendo na constelação lá de Capela, né, de Alcione, eles, muito inteligentes, usam a inteligência para o mal. Porque eram médicos e eles estavam fazendo experiências sobre pesquisas na área de saúde, usando os seres vivos lá no planeta. Então, acabam se comprometendo seriamente. E um, com inveja do outro, que ia se destacar como grande cientista, o mata, envenenando. Então, esse livro vai relatar as inúmeras encarnações que esses dois espíritos vêm na tentativa de reconciliação. E não conseguem, porque o ódio era tão tremendo entre eles, que houve até tentativa deles virem, reencarnaram como irmãos siameses, para ver se se uniam. E nem assim se toleravam. Então, o que fez a espiritualidade maior, segundo o relato do livro? Foi preciso que um ficasse lá, enquanto o outro encarnava, para ir se burilando, para ir se melhorando, para mais adiante voltarem em algum momento juntos outra vez e se reconciliarem definitivamente. Olha que linda sabedoria, a perfeição da lei de Deus, através da lei da reencarnação. Ocorre isso. Quando a gente compreende, fica mais fácil lidar. E como espíritas, fica mais fácil superar esses sentimentos. E aproveitar a oportunidade do presente para perdoar, para tolerar. No atendimento fraterno, a gente vê situações incríveis, né? Pessoas que chegam e dizem assim, meu problema é a minha irmã, que eu não consigo tolerar. Está duro, está difícil, o que é que eu faço? Então, a gente vai, através da doutrina, mostrar, não jogue fora mais essa oportunidade. Já que você veio à casa espírita, já que você já está receptivo, faça a sua parte. Pode ser que fazendo a sua parte a coisa melhore um pouco, não é? Então a gente vai orientando com o quê? Com base. Porque nós aprendemos na doutrina que a Terra é uma escola. Quando a gente reencarna para desenvolver a tolerância com o diferente, com o estranho, superando o preconceito, superando esses antagonismos, esses sentimentos de antipatias terríveis, com o auxílio da oração. Quem não vive situações dessas? Eu mesmo já vivi situações de olhar para alguém e assim, ai meu Deus, e só com muita oração consegui superar isso. E consegui, não tinha motivo nenhum, porque não era ninguém que eu conhecesse nessa existência, mas a algeriza era grande. Ao ponto de uma vez eu cruzar com o indivíduo e levar aquele choque de antipatia. Meu Deus, perdi o dia. Como é que eu vou logo de manhã dar de cara com uma pessoa dessa? Aí foi quando eu entendi, meu Deus, Vera, o que está acontecendo com você? Se deixando levar por um sentimento desse, você que tem o conhecimento da doutrina, se trabalhe. E de repente, com muita prece para gostar. Eu não pedi para gostar, só para que eu não sentisse tanta antipatia pelo fulano que trabalhava comigo no mesmo setor. Até que, sem sentir, de repente eu comecei a ser mais paciente, até ter uma certa simpatia. Hoje eu olho com o maior carinho para o indivíduo e digo, graças a Deus, que eu acordei e vi que não levava a lugar nenhum aquilo ali, aquela antipatia. E superei. E no fundo, acho que o problema era comigo, nem era com ele, porque ele nunca demonstrou que não gostasse de mim. Isso acontece. E a doutrina vai nos ajudar. Não é? Então a gente veio para trabalhar em nós a aceitação do outro, a aceitação do diferente, daquele que aparentemente é nosso inimigo e às vezes nem é. Não é? Para a gente ter compreensão dessas relações que não são só do momento presente, são relações
provavelmente antigas, que nós construímos no passado, e olhar o presente como oportunidade. Para a gente trabalhar desapegos. Apegos a espíritos amigos com os quais a gente queria continuar a eternidade inteira, mas por necessidades individuais de cada um, às vezes eles precisam estar lá e a gente está aqui. E não adianta ficar remoendo e perdendo a oportunidade do agora por causa de algo que foi do passado. Não é? Para a gente desenvolver o amor incondicional, lidando com as dificuldades. Muitas vezes a gente olha no parente difícil, eu vim com a missão de salvá-lo. Quando é o contrário. Né? Quando eu compreendi que dos 5 filhos, eu que tinha que cuidar da minha mãe, porque ela escolheu, ela não queria ficar com nenhum, eu quero ficar com o Enaldo. E a gente teve que compreender, e a gente teve que viver os 23 anos de processo trabalhoso de Alzheimer, deteriorando lentamente as fases de amar e de odiar, cada um de nós, né? Houve a fase de odiar, houve a fase de amar. E quando eu compreendi que ela era o instrumento para o nosso crescimento, tudo ficou muito mais fácil. Não era eu que era o espírito de luz iluminado, diferente, melhor do que os meus irmãos, que tive essa missão. Absolutamente. Talvez eu fosse a mais necessitada. E as condições me foram dadas justamente para que eu aproveitasse a chance e, através do processo dela, kármico possivelmente, eu também evoluísse, eu também melhorasse. Quando a gente muda o foco e a perspectiva, tudo fica diferente. Gente, é a sustentação na fé raciocinada que a doutrina espírita nos dá para lidar com essas situações difíceis. Então, não é? A gente vai aprender que quando a gente vem, nós não vimos por acaso. Não nasce, não é irmão de B, não vai casar com fulano ou fulana. Por acaso, há um planejamento reencarnatório. E nesse planejamento todos entram em consenso. A maioria de nós já temos discernimento para só aqueles espíritos ainda muito retardados no atraso espiritual não têm direito a participar do planejamento. O planejamento é compulsório porque a espiritualidade sabe o que é melhor para eles. Quando aqueles 2 irmãos nasceram como siameses para se reconciliar, certamente eles não planejaram nem aceitariam aquele projeto de vida. Mas aí são casos mais raros. Nós aqui todos participamos, planejamos. Embora que aqui a gente não lembra totalmente e muitas vezes a gente se rebela e não quer seguir o plano que a gente fez. Temos compromissos assumidos uns com os outros. Mas o que nos consola e a doutrina afirma é que nada disso é feito sem o apoio. Nós temos o apoio espiritual. Se a gente sintonizar e pedir e orar, nós vamos conseguir a paciência, a tolerância, né, para lidar com o diferente, para relevar, para compreender, se colocando no lugar do outro. É para isso que estamos aqui. Muitas vezes a gente acha que o outro é difícil. Será que o outro não acha que nós é que somos difíceis? Por que eu estou sempre com a razão e não o outro? É um caso a pensar. Isso a doutrina nos ajuda. Revisar conceitos e crenças. Aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, que acredito, pode ser revisto à luz da doutrina. E com isso a gente vai conseguindo superar. Lembrando que esses laços, seja de amor, seja de desamor, seja de ódio ou de paixão, eles não são de agora. A maioria foi construída no passado, em vidas anteriores. E nós somos uma grande família. Uns lá e outros cá. Uns, cada qual no seu papel. E a gente sabe que, sintonizando, vai contar com o apoio dos que partiram ou que ainda não vieram. São inevitáveis. Se a gente fosse fazer um enquete, cada um de nós teríamos aqui uma história a contar de afinidades ou de antagonismos. De afinidade mesmo, tem história maravilhosa em casa do meu netinho.
ele era bebê, engateando. Quando ele começou a ficar de pé sozinho, ele chegava junto da cadeira de roda da minha mãe, fazia a maior força, ficava em pé. E ela nos comunicava, porque ela já estava na fase em que ela não falava, não reconhecia ninguém, não ria, não dizia nada. Era vegetativa. Mas sentadinha na cadeira de roda, ela ficava lá, perdida no tempo. Ele engatinhava e até ela. E como é que um bebê vai ser atraído por uma velhinha, né, que nos comunica, que não ri, que não fala para ele? E ele ficava alisando o braço dela. Alisando. Era emocionante. Se nós passássemos juntos da minha mãe, da cadeira de roda dela, com ele no braço, ele se jogava para o braço dela, quando ela nunca pôde pegá-lo. De onde vinha aquela atração? Vinha de laços antigos, né? Até o dia que ela partiu. Meu neto foi para o quarto e a médica dizendo, olha, ela está ficando com dificuldade da circulação das pernas. Já era o processo de desligamento, era de manhã, 11 horas da manhã. E ela aí disse, olha, vamos fazer exercício, a médica falando, vamos levantar a perna, porque ninguém sabe o tempo que ela vai durar. Então, a gente não pode deixar que esse membro vá gangrenar, vai ser uma complicação muito grande. Vamos exercitar. Ele correu com 2 anos de idade e pegou a perninha dela e ficava fazendo força junto com a cuidadora para fazer o exercício nela. Algo impressionante que só pode ser explicado pela afinidade dos laços anteriores. Não é? Felizmente, eu tive uma bênção de receber uma comunicação da minha mãe, em que ela explica que o laço dela com ele é de muitas datas e muito especial. Agora, por que ela teve que ir embora antes dele, né, crescer? Aí a gente não tem resposta, mas a gente sabe que havia um laço muito especial. Assim são os ódios, os antagonismos, estamos para superar, não é? Os maiores desafios nessas relações de família, hoje em dia, a gente vai encontrar ora interno, dentro de casa, que são a superação das diferenças e as dificuldades de relacionamento. Marido com mulher, marido com ex-mulher, mulher com ex-marido, com filho, com enteado, com enteada. Esse é o maior desafio, que a gente tem que encontrar o auxílio na doutrina. Mas existe um desafio externo que a gente não pode ignorar, que são as ameaças externas, principalmente para as crianças e jovens, que eu considero as maiores, as redes sociais, porque se não estivermos vigilantes, a gente está deixando que os nossos filhos, né, corram perigos que eles não têm ainda consciência e capacidade de superação. Eles nem sabem onde estão entrando. E as drogas, que estão em toda parte. Então, os desafios da família, além de trabalhar essas relações, temos que estar muito atentos diante dessas circunstâncias e seguir caminhos imperativos que seriam, não podemos ser autossuficientes e achar que o amor basta para cuidar, não. Numa hora dessa, de ameaça, a gente tem que buscar ajuda. Se é a droga, se é o fumo, se é o álcool, vamos buscar ajuda. Tem grupos de ajuda. Aqui em Maceió, a gente tem o Amor Exigente, que ajuda as famílias que estão com filhos envolvidos nas drogas. É um trabalho belíssimo. Busquem ajuda. Busquem ajuda do atendimento fraterno, nos psicólogos, nos psicoterapeutas. Não percamos tempo, porque a gente pode perder um jovem desse a qualquer momento. A gente praticar e fazer o evangelho do lar, por si só, não garante. Ajuda muito. Mas é preciso muita atenção. É preciso muito diálogo. É preciso orientar. É preciso, não vou dizer gastar tempo, vou dizer investir tempo. Conversando, dialogando, esclarecendo, ouvindo os nossos filhos. E não adianta as mães e pais se nivelarem com os filhos e cair naquele nível de relacionamento fraterno, porque jamais um pai vai ser o melhor amigo do filho. Pode achar um absurdo eu estar dizendo isso. Até porque ele não pode. Amigo é amigo, pai é pai. Tem horas que o pai tem que exercer autoridade.
E o amigo não iria exercer autoridade com seu filho. Então, a gente saber reestabelecer as relações nos seus devidos lugares. Podemos ser amigos no sentido, levar para o shopping, passear, fazer o esporte junto, etc. e tal, mas nunca esquecendo o papel da relação paternal, da autoridade, da orientação, do dever de educar, de sugerir o caminho. Conhecer e se informar profundamente, porque se a gente não conhece, como eu disse no início, não muda nada. Precisamos conhecer para intervir corretamente. Fortalecer na fé. É claro que a doutrina nos dá todas as ferramentas maravilhosas. A fé, a oração em família, seja no momento da refeição, seja no momento do evangelho no lar, o estudo orientado das nossas crianças e jovens em família vai fortalecendo esses laços, participando das reuniões doutrinárias, como vocês estão aqui, se esclarecendo, aprendendo, pegando dicas, se orientando, levando as crianças e jovens para a evangelização. São as ferramentas gratuitas que a doutrina nos dá. E a parte disso, por mais que a gente faça, muitas vezes a gente não vai mudar o outro. Então tem uma dica que eu aprendi com uma ex-aluna que tinha um problema grave com a mãe, não se entendia, resolveu que, quando ela foi estudar na minha turma, na faculdade, ela resolveu me adotar como mãe. Foi aquela coisa assim que eu tive que lidar com muita paciência, compreensão, porque é como se ela quisesse substituir a imagem. Já acontece isso, o professor, o mestre, né? Então, anos a fio, ela ia para minha casa, ia desabafar os problemas, até que um dia ela me ligou e disse, eu tenho uma ótima notícia para lhe dar. Eu falei, mas que bom, então dê logo, não espero vir aqui em casa para dizer. Ela disse, eu aprendi uma coisa com a minha psicóloga. Ela disse para mim o seguinte, que se eu não posso mudar a realidade, eu mude a minha visão sobre a realidade. Então ela me fez ver que mãe eu só tenho uma. Eu falei, ai que bom, meu Deus. Me liberou do compromisso. Que eu não era, por mais que quisesse ser a mãe dela. Ela me fez ver que a minha mãe é aquela. Eu só tenho aquela mãe. Ninguém tem ex-mãe nem ex-pai. Só tem pai. Nessa existência, né? Então, ela falou, na hora que eu pude me compreender e compreender a problemática, as limitações da educação, da vida que a minha mãe levou, então aí ela vivenciou a compaixão, né? Ela disse, eu pude compreender que ela não tem culpa. Que eu tive a oportunidade de estudar, de ampliar meu conhecimento, é que eu tenho que me esforçar para lidar com ela e compreendê-la. A partir de então, elas passaram a viver muito bem. Ela voltou a morar em casa até hoje. Essa aluna, todo dia do professor, todo dia do meu aniversário, há mais de 20 anos, ela sempre fala para mim, dá uma ligadinha. Ficou amiga, que bom. Mas a verdade é essa, quando a gente muda o nosso relacionamento com o outro, também muda. Tem uma pessoa próxima também que tinha uma sogra complicadíssima. Filho único, marido dela, e a sogra não aceitava nada. Não aceitava, porque olhava para a nora como se ela fosse uma concorrente. Então ela disse para mim, Varinha, eu adotei uma diplomacia, que foi a seguinte, cada patada, cada coisa que a sogra faz comigo, eu dou em troco diferente. Aí eu levo um bolo, eu levo uma coisa que eu sei que ela gosta. Aí, dona fulana, eu vim tomar um cafezinho, trouxe aquele bolo que a senhora adora. Ela não ia fazer cara feia. Acabava sentando e tomando cafezinho. E devagar, ela foi e conquistou. Conquistou, superou toda aquela... No futuro, nos seus últimos dias, essa sogra não tinha com quem ficar. Era filho único, já havia morrido. E a família não podia bancá-la, não podia ficar com ela. Comunicou para a nora, dizendo, olha, a gente vai ter que colocá-la num asilo, um abrigo de velhos. E a nora falou, de jeito nenhum. Vocês vão mandar ela para Maceió e eu vou ficar com ela até os últimos dias. Foi o alento, o consolo, o aconchego que ela teve no final da sua vida.
Olha como é lindo o que a vida nos ensina. E isso a gente aprende através da doutrina. Joana de Ângeles diz uma coisa linda, que é a seguinte: a beleza da vida está nas experiências que propõem o desenvolvimento do ser integral. Nascido para o triunfo, as dificuldades que encontra fazem parte do método para alcançar as metas para as quais ruma inevitavelmente. Então, diante das dificuldades que a gente enfrenta na família, vamos lembrar Joana de Ângeles e entender que são oportunidades valiosas para que a gente se aprimore, para que a gente evolua, que se melhore, rumo a essa trajetória que, querendo ou não, a gente vai ter que fazer, da perfectibilidade, da perfeição. E, finalmente, um lembrete que eu acho muito interessante: a gente também tem que respeitar limites. Por mais que se faça, por mais que se dedique, há um momento em que o outro não quer ser ajudado. Seja filho, seja mulher, seja marido, seja uma mãe, seja um pai. E nessa circunstância, nós sempre ficamos com sentimento de culpa. Eu não fiz o que eu podia fazer. O que eu ainda posso fazer? Joana de Ângeles vem nos dar a resposta. Ama sempre, mas não te permitas relacionamentos conflituosos sob a justificativa de que tens a missão de salvar o outro. Olha que lindo, que libertação. Porque ninguém é capaz de tornar feliz aquele que a si mesmo se recusa à alegria de ser pleno. Então, a espiritualidade nos diz, chega um momento que a gente tem que respeitar o livre-arbítrio. Se o outro não quer se ajudar, se ele não quer ser feliz, não quer se corrigir, a gente faz como o anjo da guarda faz conosco, dá um passo atrás e deixa que a gente use o livre-arbítrio. Mas está ali do lado. Quando a gente pede socorro, ele volta rápido. É isso que a gente tem que fazer. Mas jamais sob justificativa de que eu tenho o dever de salvar o outro, a gente não vai destruir a si próprio. Porque antes de amar qualquer um, temos que amar a nós mesmos. Então, que vocês possam refletir sobre isso. E muito obrigada pela atenção.